Então, depois da aparição que pede a medalha, como que se dá aí o futuro, né? O que aconteceu? Aí, em 1932, o bispo diocesano ele dá a aprovação em Qual Campinas, mês? né? Que era Você lembra mais ou menos? foi o mês de fevereiro de Ah, tá. 32, ele Tá. dá a aprovação diocesana. Ele manda 2 teólogos analisarem, Certo. né, esse conteúdo, vendo que não havia nada contra a moral e a fé, ele publica a Coroa das Lágrimas, a oração. Ele deu 50 dias de indulgência para quem rezasse a Coroa, né, das Lágrimas cada vez, né? Dom Barreto até aplicou uma indulgência, deu essa aprovação e aí a devoção se difundiu. Mas não se falava da vidente, porque a vidente era viva e nem ela queria que se falasse muito dela. Então, não houve assim, um enfoque sobre a pessoa da religiosa. As pessoas sabiam porque por ventilação, mas Por não ventilação, tinha, mas não tinha uma divulgação, nada público, nada... né? E é muito interessante... Nem ela atendia pessoas. Não. Era mais gente do círculo de amizades ali do bispo e das irmãs que tinham algum acesso a ela. Uhum. Mas o comum dos fiéis, assim, muitos nem sabiam que era ela que era favorecida por essas graças e tudo mais. E aí a devoção ela se difundiu. Quando chegou o ano de 1935, a Santa Sé, por uma medida disciplinar até, manda recolher a devoção. Por quê? O que a Santa Sé queria? Que esse conteúdo, ainda mais por se tratar de uma vidente viva, e a irmã seguiu tendo outros fenômenos místicos, outras aparições, outras locuções. Então, até por uma questão prudencial, a igreja falou, não, vamos estudar melhor esse conteúdo para emitir um parecer mais robusto. Só que acontece que o tempo passou, o bispo de Campinas morreu, Dom Barreto ele morre em 1941, o inquisidor do caso se tornou bispo, depois ele também faleceu, então a coisa foi ficando parada. E depois vem o novo arcebispo de Campinas, que também, por uma prudência, resolve esperar um tempo para mexer com isso. Só que um tempo passa, chega a década de 60, vem um concílio. Então imagine um bispo entre a necessidade, até o dever pastoral de implementar o concílio e tratar de uma aparição. Obviamente ele foi fazer aquilo que o Papa estava pedindo naquela altura, que era essa questão de reformar os seminários, a liturgia, toda aquela coisa. E a gente sabe que essas questões elas não foram fáceis, não foi um tempo fácil para a história da igreja. Então os bispos acabaram não mexendo com isso e durante muito tempo a coisa ficou assim. Só que a devoção não morreu. Onde ela tinha sido difundida, muitas famílias continuaram rezando, muitos religiosos continuaram rezando, muitos padres continuaram rezando, e fora do Brasil, um monte de gente continuou rezando. Né? Eu conheci, por essas coisas de internet, eu conheci um sacerdote português, que agora ele é reitor de uma igreja na Alemanha. Olha. E esse sacerdote, ele conseguiu meu contato, entrou em contato, e ele falou para mim, eu sou reitor de uma igreja onde a oração da Coroa das Lágrimas é rezada antes das missas. Uau! E ele falou, e desde a década de 30, ele falou, só que o povo aqui não tem a mínima ideia de onde essa oração veio. Mas a devoção chegou aqui. Caramba! E ela foi conservada. E ele falou, e nunca houve interrupção. Então, quer dizer, em muitos lugares do mundo a devoção chegou. A devoção ela chegou tão longe que ela foi parar na mão da Pierina Dilli, que é a vidente da Rosa Mística. Né? Muita gente fala, pô, mas o texto da Rosa Mística, Coroa das Lágrimas, é a mesma coisa? É a mesma coisa, que quando traduziram, eles traduziram do português para o italiano, e depois a Pierina Dilli começou a difundir lá na Itália, o pessoal retraduziu para o português, por isso que tem essa disparidade de palavras. O que é que muda em uma para outra? Principalmente, né, na essência é a mesma coisa. A única característica que a Pierina acrescentou foi a questão das lágrimas de sangue. Tá. Né, que aí há uma referência às lágrimas de sangue, né, de Nossa Senhora. Mas a Pierina, muito provavelmente, ela não tinha a mínima ideia da aparição aqui no Brasil. Então, como que isso chegou na mão dela? O próprio Dom Barreto, na época das aparições de Campinas, ele fez uma impressão de muitos folhetos, muito material em várias línguas e mandou esses folhetos para todo lado. Olha que coisa. Então isso chegou provavelmente na mão da Pierina, na mão de outras pessoas, e aí talvez a Pierina, percebendo uma similaridade
entre aquilo que Nossa Senhora falou com ela na aparição de Montechiari e aquilo que tinha naquelas orações, ela falou, puxa, é a oração ideal. E aí a própria vidente fez esse casamento aí das coisas, né? E aí assim se difundiu, né? Pessoalmente, eu vejo até uma semelhança muito grande entre as duas aparições, porque no Brasil, em 1930, basicamente o que Nossa Senhora disse, ela repete em Montechiari. E ainda com uma característica interessante, a primeira aparição para Pierina Dilli, Nossa Senhora aparece com um vestido roxo, tal como aqui no Brasil. A primeira aparição da Rosa Mística não é toda de branquinho, como a gente costuma ver Mas nas o vestido imagens, roxo e o manto azul é a mesma veste representada da Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores, exatamente. Que é o que o decreto do bispo de Campinas diz, né? Que é um Porque desdobramento... Meu aniversário é dia de Nossa Senhora das Dores. Ah, 15 de setembro. Então você é chique. Então, Poxa, e nós viemos de Juazeiro do Norte, Nossa Senhora das Dores. Então Juazeiro é lá do Norte, mesmo. Então é verdade. Então a devoção à Nossa Senhora das Dores lá, ela é a padroeira da cidade, tudo, Sim. né? Que Padre é na Cícero. igreja de Nossa Senhora das Dores que acontece então aquele fenômeno da hóstia que se transforma em sangue na boca de uma das fiel, beatas do Padre do Padre Cícero, né? Cícero e tal. A Beata Maria de Araújo, Isso mesmo. que era chamada né? de Beata Bichinha. Mas né? O apelido dela. o período em si da primeira aparição não coincide com a Quaresma. Da primeira aparição, isso eu não cheguei a pesquisar, mas eu não sei se estava dentro da Quaresma. Porque já março, não. né? É março. Já é março. Pode ser que já estivesse, sim. Pode ser. Porque 8 de março, muito provavelmente, já estava dentro, sim. Teria que olhar no calendário lá da década de 30, mas já deve estar dentro, sim. Eu nunca pensei nisso. Porque os fatos que aconteciam em Nossa Senhora das Dores no Juazeiro era sempre no período quaresmal. Sempre no período quaresmal. Depois vamos fazer essa relação, né? Sim, talvez claro. haja uma ligação aí. Você acendeu uma luz aí que eu nunca tinha pensado.